Boa noite a todos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023. Meu nome é Thiago, eu falo da província de Mieken, no Japão. E eu gostaria de subir mais esse vídeo falando um pouco sobre relacionamentos disfuncionais, né? Como todos os vídeos, eu costumo explicar bem no início. E eu gostaria que você que já acompanha o canal ou já assistiu outros vídeos, né, e já ouviu essa fala que eu sempre menciono no início, que você pulasse aí para os seus 3 minutos de vídeo já. Mas aqueles que caíram nesse vídeo de repente aí a esmo, né? Se essa é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, eu gostaria que você escutasse isso que eu tenho a dizer, né? Toda vez que eu faço um vídeo, toda vez que eu publico alguma coisa, que eu menciono alguma teoria, uma tese, eu parto de uma premissa mais generalista, né? Eu não uso de relativizações, eu não uso de exceções, eu não falo das exceções, né? Eu não falo das exceções, das pessoas exceções, dos relacionamentos exceções, dos homens exceções, das mulheres exceções. Eu falo aqui das vias de regra. Então eu costumo sempre dar algum exemplo. Por exemplo, esse exemplo é um exemplo bobo, mas é para explicar como funciona o relativismo, né? Mulheres gostam de se relacionar com homens que estão acima de 1,75 m, né? Tá essa afirmação. Essa é uma afirmação padrão para maior parte das mulheres. Eu estou ciente de que existem exceções, existem pessoas, homens, mulheres que gostam de se relacionar com pessoas mais baixas, por exemplo. Pode ter lá uma giganta de 1,90 m que goste de se relacionar com homens baixinhos de 1,50 m, por que não? Mas assim, isso é uma exceção. Então quando eu falar que as mulheres no geral gostam de se relacionar com homens mais altos, por exemplo, pode surgir alguém aí nos comentários e diz: ah, mas tem uma prima minha que namora com um cara que é baixinho e ela mede 2,10 m de altura. Onde eu tô querendo chegar? Não tragam aqui para debater as minhas teses, para tentar conflitar as teses, por favor, não façam isso, tá? Relativismos, relativizações, exceções, tá? Se você quer contribuir, né? Se você quer tentar desconstruir a tese, ou desqualificar, que seja, né? Eu aceito críticas, eu tento compreender, porque de repente realmente é enriquecedor, de repente eu posso estar equivocado e isso pode me trazer uma correção. Tenta trazer uma perspectiva da via de regra, tá? E não das exceções e das relativizações. Outra coisa que eu gostaria de fazer, de deixar claro, se você tem dificuldade de chegar até o final do vídeo, tem uma ferramenta no YouTube aqui que tem os 3 pontinhos. Você pode clicar nela e acelerar o vídeo 1.5, 1.75, 2.0, 2 vezes, né? Isso vai fazer com que a voz do interlocutor fique mais rápida e o vídeo acelere e diminua por pelo menos metade ou pouco mais que a metade do tempo. E partindo direto para o assunto, eu recebi aqui de uma inscrita uma sugestão de tema, né? Ela mencionou sobre os prazeres humanos, né? Que seria os 3 principais prazeres, e realmente eu concordo com eles, que é o prazer da comida, né? Da alimentação, da fome, o prazer do sexo, né? E o prazer do que ela falou, ela chamou de relacionamentos sociais. E eu traduzo por atenção, né? Onde é que eu quero ir nessa linha de pensamento, né? Realmente, eu concordo que esses 3 grandes prazeres são os principais prazeres humanos, né? O sexo, a comida e a atenção. Eu traduzo por atenção o que ela chamou de relações sociais. Por que eu chamei de atenção? Porque eu quero direcionar isso para os relacionamentos disfuncionais. Como? O prazer da fome, que é esse do meio, ela tem relação tanto com homens quanto com mulheres. É neutro, né? Então assim, o ser humano no geral é levado pelo prazer da fome, o que naturalmente nos leva à gula, partindo de uma premissa biopsicossocial, tá? O ser humano é biopsicossocial. Partindo por uma premissa biológica, por que o ser humano tende a se alimentar tanto e a mais do que deveria? Por que ele tem tanto prazer em festas, em bebida, em excesso, né? Em demasiado? Porque o ser humano ele teve que sobreviver nos primórdios da humanidade, há cerca de 1,5 milhões de anos atrás, a Era do Gelo, né? Então assim, quais foram geneticamente os seres humanos que
sobreviveram à Era do Gelo e propagaram-se geneticamente até nós, né? Ou seja, nós somos os descendentes deles. São aqueles que engordavam, né? Então, assim, por que que as pessoas hoje em dia reclamam, eu tenho mais tendência a engordar, eu tenho dificuldade de emagrecer? Por quê? Porque nós somos a herança genética daqueles que sobreviveram à Era do Gelo. E quem sobreviveu à Era do Gelo, quando tinha escassez de comida, quando os animais estavam morrendo de frio, quando não tinha vegetação para que os animais herbívoros pudessem se alimentar, eles estavam morrendo e a comida, a caça era escassa. Esses que sobreviveram eram aqueles que ou se alimentavam mais, tinham potencial para se alimentar em grande quantidade, daí a gula, ou aqueles que com pouco alimento que eles conseguiam, o pouco alimento que eles conseguiam absorver ao máximo e engordar ao máximo, né? Então, somos os parentes genéticos dos gordinhos do passado, né? Os que sobreviveram às grandes dificuldades do passado. Então, a gula, ela não é apenas um prazer, mas um mecanismo de sobrevivência da espécie humana. A gente tem que estar sempre à procura de comida e de preferência comidas gordurosas e doces, né? Que são as que são mais calóricas e fazem com que a gente sobreviva melhor à Era do Gelo, tá, gente? Não tem como a gente lutar contra 5 milhões de anos de evolução em apenas 200 anos, 300 anos que a gente descobriu a geladeira, tá? A gente consegue refrigerar alimentos e buscar a comida ali na cozinha, né? Não era assim antigamente, a gente tinha que caçar, às vezes passava dias e dias até encontrar alguma coisa para comer. Então, quem conseguia armazenar mais gordura sobrevivia melhor. E hoje, que a gente tem a geladeira, esse mecanismo, ele, vamos dizer assim, ele falha, né? Mas onde que eu quero chegar com essa coisa boba da comida? Esse não é apenas o único mecanismo que falha, tá? A fome, a gula fez com que a gente sobrevivesse muito bem ali lá atrás, há 1,5 milhões de anos, 5 milhões de anos, na Era do Gelo, na escassez de comida, quando a gente tinha que caçar 24, 48, 72 horas no meio do mato embrenhado com fome para conseguir pegar um javali, para conseguir trazer para a família, para todo mundo comer e ter chance de sobreviver mais 3 dias, vamos dizer dessa forma. Era vender o almoço para comer a janta, né? Hoje a gente tem a geladeira, então esse mecanismo de fome e de gula ele se tornou, de certa forma, disfuncional, certo? Se esse mecanismo se tornou disfuncional, significa que os outros dois mecanismos também se tornaram disfuncionais. Por quê? O mecanismo da fome ele está atrelado a homens e mulheres. Via de regra, por causa do hormônio da testosterona, que os homens produzem em média 8 vezes mais do que as mulheres, esse hormônio faz com que o homem ele tenha, como que eu posso dizer, mais predileção ao desejo sexual com maior intensidade, com maior regularidade ao longo do período de um dia. Ou seja, as mulheres têm desejo sexual, as mulheres sentem atração sexual pelo sexo oposto? Sim. Os homens também? Sim, e muito mais, e vai muito além da mulher, tá? Por quê? Porque o homem é diferente cerebralmente, né? Neurologicamente apenas? Não. Mas porque o homem produz em grande quantidade alguns tipos, e dentre eles a testosterona é o principal tipo de hormônio específico que faz com que o homem ele vá à caçada da mulher, ele vai buscar a mulher, ele vai atrás da mulher. Enquanto que a mulher é um mecanismo biológico humano de qualificação, né, de seleção do melhor, o homem é o mecanismo de busca e de procura. Ele não avalia, ele não é criterioso, ele não é responsável por definir qual é a melhor fêmea. Ele simplesmente vai atrás de todas as fêmeas e as fêmeas é que devem qualificar qual é o melhor macho para propagação genética, tá? Então, assim, a função biológica do macho da espécie humana é caçar, né? Caçar o alimento, caçar a comida e caçar, vamos dizer assim, a fêmea para cópula. Então, assim, o prazer do sexo ele está mais atrelado ao homem do que à mulher. E o prazer da relação social, né, que eu traduzo, segundo a pesquisa que essa inscrita me trouxe, eu traduzo relação social por atenção, né? Então, assim, voltando aqui para os casais mais contemporâneos, né? Toda vez que dá pau no relacionamento, eu sempre escuto essa frase das moças ou das senhoras, né? O meu marido não me dava atenção, né? Ou, meu marido saía com os amigos para jogar bola e eu ficava sozinha em casa. Ou seja, ele não me dava atenção, né? Então, assim, eu não preciso trazer um pesquisador antropólogo, um psicólogo aqui para deixar muito claro, eu acho que a maior parte das pessoas de forma empírica já sabe sobre isso, já entende só de olhar para a mãe, para a amiga, para a irmã, para a namorada,
que a mulher, ela tá mais atrelada às relações sociais e mais atrelada à atenção. E aqui eu vou partir de uma premissa biológica do porquê disso, né? Porque assim, não é só, porque sim, né? Porque sim, é assim. Não, não é assim, tá? O hormônio da mulher é prerrogativamente, predominantemente, mais do que do homem, o estrogênio, que é o estradiol, né? Ele é bem parecido à fórmula estrutural, lá carbono, hidrogênio e nitrogênio do homem, só que ele sofre um processo de aromatização. Então ele tem umas perninhas, um OH ali, aqui, que muda um pouco a composição química dele. Entre muitas características, ele altera o comportamento feminino, ou seja, a mulher passa a ser mais emotiva, mais sensível. E para que serve essa sensibilidade? Para que serve essa emotividade? Para vários fatores, muitos deles sociais. Por exemplo, uma criança, um bebê, um bebezinho recém-nascido, ele não sabe se comunicar, ele não tem fala, ele não sabe dizer se ele está com gases, ele não sabe dizer se ele quer brincar, se ele tem necessidade de colo, ele não sabe se ele, ele não saberia dizer se ele está cagado, se ele está mijado, se ele está com fome. A mãe meio que tem que adivinhar ali, tem que tipo, meu, o que está acontecendo com essa criança que não para de chorar? Ela tem que meio que sacar o que está acontecendo. Então a mulher é muito mais intuitiva, e não é só intuição do tipo místico, tá, gente? É um negócio assim, é uma sensibilidade extrasensorial, tá? A mulher, ela é mais sensível à linguagem corporal, ela é mais sensível à linguagem não verbal, ou seja, muita coisa você não precisa dizer para a mulher, ela vai olhar e vai fazer um diagnóstico ali do que está acontecendo, seja com um adulto e principalmente com um bebê, um recém-nascido, uma criança que depende dessa habilidade feminina. Ou seja, por que o estradiol, o estrogênio na mulher, ele age de forma tão poderosa a ponto de deixar a mulher tão sensível, e muitas vezes essa sensibilidade ela é um pouquinho ácida, um pouquinho cáustica, faz a mulher ficar um pouco agressiva, faz a mulher ficar um pouco chorona, né? Por quê? Porque ela tem que se assemelhar, ela tem que entender como que são os instintos de um bebê, de um recém-nascido que não sabe se comunicar. Então, esse hormônio estradiol, ele faz com que a mulher ele tenha mais necessidade de atenção. Por quê? Para entender como é o universo de uma criança, de um recém-nascido que necessita da atenção, senão ele morre de fome, ele morre cagado, morre mijado. Então a mulher tem que ser tão sensível quanto o próprio bebê que ela carrega. Isso faz com que o estradiol, a natureza fez de forma perfeita, a mulher sensível, para que tanto ela tenha a sensibilidade de um bebê, quanto ela consiga compreender o universo de um bebê que é muito sensível, porque ele não sabe falar, não sabe se comunicar, e assim a natureza o fez para conseguir sobreviver. Ele precisa da mãe, mas ele precisaria se comunicar com a mãe, como ele não consegue se comunicar, o estradiol faz esse papel de trazer mais rápido possível as informações para a mãe sobre como é que está a situação do bebê, tá? Só que o efeito colateral do estradiol é o mesmo que o dos homens. Só que ao contrário, enquanto os homens, por causa da testosterona, se tornam lobos selvagens que gostam de mulher num nível exacerbado, né? Digamos que o estrogênio para a mulher faz com que ela goste da atenção, ela necessita de atenção, ela tem fome por atenção, né? De forma exagerada e exacerbada. Na sociedade de hoje, depois de todo esse contexto, estamos aqui os 13 minutos do vídeo. Na sociedade de hoje, o que está causando isso, né? A fome faz com que as pessoas hoje engordem porque a gente não tem mais que passar pela era do gelo, não tem mais que caçar animais durante 72 horas no meio do mato para conseguir sobreviver. A gente vai na geladeira e come. Então a gente está engordando. O mecanismo da fome na sociedade de hoje, biologicamente falando, ele está falhando. Ele não deveria estar dessa forma. Mas está, porque a gente não pode vencer 1,5 milhões de anos de evolução. A gente não pode simplesmente interromper 5 milhões de anos de evolução. Somos os mesmos indivíduos genéticos que sobreviveram à era do gelo. Dessa mesma forma, falando da parte sexual e falando da parte da atenção, esses mecanismos também estão dando problema na sociedade de hoje. Como é que funciona? Quando você pega um Instagram, né, uma internet, uma rede social, um Facebook, ele é a grande geladeira, o grande reservatório infinito de atenção feminina. Para quem é um pouco esperto, já deve ter percebido que o Instagram ele não foi feito para homens, tá? Instagram, ele foi coraçãozinho, layout de fotos, toda a intuição do Instagram, ele foi basicamente desenhado para mulher, tá? O cara posta uma foto no Instagram, a mãe dele curte, a prima, um amigo gay e uma menina da sala de aula dele de mais de 20 anos atrás curte a foto dele lá. A mulher posta uma foto no Instagram, 638 gados, homens que eu considero como gados,
curtem a foto da moça. Uma outra amiga e alguns parentes, alguém da família dela. Isso é um reservatório infinito de atenção social, certo? É tudo que a mulher de alguma forma precisa. Principalmente masculina, tá? Porque aqui o sexo do homem é para com relação à mulher e a atenção da mulher é para com relação ao homem. Então assim, um reservatório, uma geladeira infinita. E o que está acontecendo disfuncionalmente, socialmente, na sociedade de hoje, né, no contemporâneo, né, das relações humanas? Esse volume de atenção que a mulher está recebendo está desbalanceando o mercado de relacionamentos. Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo e as pessoas já vão começar a entender. A mulher recebe quilos e quilos de atenção pela internet. Só que é uma atenção falsa, tá, gente? É uma atenção assim, de plástico, tá? É uma atenção não é legítima, não é pele com pele, não é corpo, não é abraço, não é olho no olho, tá, gente? O ser humano é projetado para tocar, para provar, para sentir, tá? O cara vai lá, olha lá o Instagram, recebe aqueles litros e litros de dopamina lá, por quê? Porque tem 530 gados. Nossa, eu sou avaliada positivamente por 530 homens, né? Só que ela não tá ali olho no olho, ela não sente contato de pele com pele, né? De certa forma ela vicia nessa atenção, mas ela nunca tem um prazer efetivo dos demais hormônios, da serotonina, da ocitocina, do contato de pele com outro ser humano. Então ela vai viciando nessa dopamina de estar sempre checando o Instagram, sempre postando uma foto de bunda, sempre postando uma foto de peito, para receber as curtidas e a atenção social, mas ela nunca se satisfaz plenamente. Então ela está, vamos dizer assim, mentalmente engordando, né? Ficando obesa mentalmente da atenção masculina. E do homem, a sexualidade? Como é que isso está ficando disfuncional por causa da modernidade, né? E da maneira como a modernidade ela não conseguiu se equilibrar com os instintos básicos, biológicos e primários do ser humano de 1,5 milhões, 5 milhões de anos atrás, falando pela perspectiva biológica e genética, né? 80% dos homens, vamos lá, 50% dos homens são o que eu chamo, em outros vídeos, se você quiser assistir, de sub-5. O que são esses sub-5? O sub-5 é o cara que a mulher considera ele como feio. Quando você fala assim, conversa com uma amiga, conversa com a tia ou a mãe, ela fala assim, ai, aqui só tem homem feio. Quando ela fala isso, ela está falando de 50% de toda a população de homens no planeta. Ou seja, que são aqueles caras que não são atrativos pela perspectiva feminina para relacionamentos, tanto casuais quanto de longo prazo. Esses caras, eles não têm acesso ao sexo, não têm, zero. Então isso é uma demanda latente no homem e muitos deles vão externalizar isso de alguma forma. E daí que você vê esses problemas sociais, muitos homens em presídios, muitos homens em mendigos e tudo mais. É uma maneira dessa energia que ela está canalizada de forma errada, que ela está contida porque ela não tem para onde ser escoada, essa energia sexual que o homem tem, esse impulso, segundo Freud, né, esse impulso de vida, segundo Freud, ele não está sendo destinado para o propósito biológico correto, porque a modernidade desencaixou a biologia do que deveria ser, de como deveria estar, né? 50% dos homens não têm acesso à intimidade feminina. 30% dos homens, eles estão num mercado muito, como é que eu posso dizer, inflacionado, né? Ou seja, mulheres do mesmo nível deles estão de olho apenas em homens que estão no nível muito elevado, né? Quem são esses homens? São aqueles que eu chamo de destacados, né? O cara que ele foi destacado geneticamente, ele é bonito, ele é alto, ele tem uma estrutura óssea forte, ele tem um maxilar quadrado, ele tem o famoso Hunter Eyes, que seria os olhos de caçador, né? Ele é geneticamente falando atrativo para a mulher, porque ela simplesmente, instintivamente, o considera como um homem bonito, sem necessariamente saber por quê, né? São esses atores de televisão que a gente vê em Hollywood. Ou o cara é destacado socialmente, porque ele é um grande influencer, ele é um líder de alguma coisa, ele é um grande ensinador, um grande instrutor, um grande palestrante, um grande político, algo do tipo. Ou ele é um cara destacado financeiramente. Ou os três, para piorar. Porém, esses caras compõem apenas 5, 10, 20% de acordo com a bolha, de acordo com o estado, de acordo com o país
onde a mulher se encontra. Eles compõem uma parcela muito pequena de toda a população. Porém, todas as mulheres estão mirando nesses caras, a fim de colocar uma aliança dourada no dedo deles. Só que porque eles têm muito acesso à mulher e a prerrogativa biológica do homem é de não se relacionar de forma concreta com mulher, porque ele é um caçador, ele tem que estar sempre à procura de mais e mais solos para fertilizar, digamos dessa forma. Essa é a programação genética do homem, tá, gente? Eu não estou aqui falando se isso é certo ou errado do ponto de vista moral, estou apenas dizendo como as coisas são pela perspectiva genética e biológica. Então, assim, o homem sub-5, o feio, ele não tem acesso ao sexo. O cara dos 30%, que é o mediano, ele tem que se degladiar ali com os demais para ter acesso a alguma coisa, mais ou menos, ali, que talvez aconteça com uma ou duas meninas. E o cara que é o destacado é o que tá pegando geral e que tá fazendo as meninas ficarem todas doidas porque todas elas querem um relacionamento sério, mas elas querem com esses caras. Esses caras não vão dar relacionamento sério pra mulher nenhuma. Então, assim eu finalizo o meu vídeo, né? Como é que o mecanismo da fome, que seria esse mecanismo biológico que nos ajudou a chegar até aqui, atravessar a era do gelo e sobreviver como espécie humana, como ele tá dando pau, como ele tá dando problema desde o momento que a gente inventou a geladeira, diga assim, dessa forma, entendam como quiser. Como é que o mecanismo da atenção, né, relações sociais humanas, ele tá dando pau desde o momento em que a modernidade nos trouxe a internet, né? Ficamos mais próximos de pessoas que não conhecemos e menos próximos de pessoas que conhecemos. Muita gente tá na mesa de comendo, jantando, o filho tá do lado e a pessoa tá mandando mensagem pelo celular com ele. Não conversa com o filho porque tá vendo alguma coisa que alguém publicou na internet a não sei quantos mil quilômetros de distância, uma notícia que surgiu agora, uma postagem. Então, assim, as pessoas se tornaram próximas, de certa forma, virtualmente, de plástico, mas distantes na prática. E isso não está satisfazendo de forma correta as necessidades sociais humanas, né? E como o sexo virou uma coisa, pela modernidade, banal, porque 20% dos homens está pegando geral e não estão se relacionando com ninguém. Então, assim, virou uma coisa bestial e animal apenas, né? O cara vai, faz o que ele quer fazer com a menina e dá ghost, desaparece depois, né? Às vezes demora, ele faz um relacionamentozinho ali de 2 meses, de 2 semanas e vai esfriando. Ai, desculpa, é porque eu tô num momento diferente. Desaparece, né? Virou uma coisa animal. Ele se satisfaz, usa o corpo da moça e some. Os outros 80% dos caras, 50% deles nem se esquece, só com garota de programa. E 30% dos homens são aqueles que estão na briga. Uma briga que há 1,5 milhões, há 5 milhões de anos atrás, não existia. Cada homem, cada mulher tinha o seu par, né? Mas por conta desse desbalanço social, esses 30% eles estão numa caçada, numa briga constante, tanto para encontrar relacionamentos com o sexo oposto, quanto para manter relacionamentos satisfatórios com as moças que, via de regra, porventura, eles tenham assim alguma compatibilidade, né? É isso que eu gostaria de deixar aqui nos vídeos, tá? A explicação de como os mecanismos mais básicos dos seres humanos, das necessidades humanas, eles se tornaram uma armadilha, uma autossabotagem, né? Nos tempos atuais, assim. Vamos então mitigar a fome, vamos então mitigar o desejo por sexo, né? Vamos então mitigar o desejo social, ficar todo mundo trancado dentro de um quarto, tranquilo, todo mundo tranquilo. Não funciona dessa forma, tá? Segundo Freud, são pulsões, ou seja, o ser humano não controla essas necessidades, elas vão surgir, elas vão pulsionar, elas vão reluzir, elas vão gritar em algum momento. Então, se não cumpridos, se não satisfeitas essas necessidades da maneira correta, né? Da maneira correta, não é curtidinha de foto de Instagram, tá, gente? A atenção social não se resolve, não satisfaz dessa forma, tá? O ser humano é projetado para contato de pele com pele. Olho no olho. Então, assim, se não satisfeitas essas necessidades, vai acontecer o que está acontecendo, que são essas mazelas sociais dos relacionamentos disfuncionais, né? Então é isso que eu queria deixar aí, e eu agradeço a todos que chegaram até o final desse vídeo.